Power Code na área, meu nome é Joey Silvos e vamos para a videoaula de número 2 aqui da Blender Game Engine com linguagem de programação Python. Paramos e falamos sobre a editora aqui de opções do jogo. A gente já sabe muito bem, se você não assistiu aí, visualize a próxima aula, a aula de abertura aí, a aula 01 das nossas videoaulas, certo? Vamos falar aqui um pouco da Logic Bricks. Eu vou estar demasiando essa parte aqui. Eu vou estar falando sobre as Logic Bricks. Existem 3 Logic Bricks. Existem 3 tipos de editora aqui na Blender Game Engine. Inicialmente, a gente vai estar usando só um sensor e um controlador. Não vamos estar utilizando o actuador, porque eu vou tentar fazer o máximo, colocar actuador como script aqui. E vamos estar esquecendo um pouco isso aqui, porque a aula é focada mais em script. O que vamos utilizar mais aqui é a questão do sensor Always e do controlador Python. A questão do controlador Always é que ele faz para quem conhece aí a linguagem de programação e conhece o comando while, ele faz tipo isso aí. Se eu definir uma condição, ele fica fazendo essa condição até terminar, até ela ser falsa, ok? No sensor Always, ele vai executar uma determinada função. No caso aqui, ele irá executar o meu controlador Python, em que eu irei chamar um editor de texto com vários códigos escritos, vários scripts, certo? Ele irá executar simultaneamente até que esse valor seja falso. É assim que funciona o while das linguagens de programação. Mas como eu seto aqui no Always para que ele seja sempre verdadeiro e nunca falso? Nesses 2 botões aqui temos a parte da questão de true e false, que no caso é verdadeiro e falso. O botão ele significa que é true, o segundo botão significa que é falso. Como eu necessito que ele seja o tempo todo verdadeiro, eu vou setar o botão verdadeiro. Logo após aqui, temos a questão de pular laços. Mas como eu não quero que ele pule laços, eu vou deixar ele setado em 0. Caso você queira que ele pule laços, ele irá pular. Vai executar, na outra não executa. Vai executar e na outra não executa, assim sucessivamente. Quantos pulos você der aqui em laço. O level é um nível em que ele vai se comportar. Como eu não vou usar esses níveis, então eu vou deixar desabilitado. O tap aqui é como se eu quisesse, mesmo com o true ativado, eu quisesse que esse sensor aqui, Always, ele executasse só uma vez. Mas como eu não quero isso, eu vou deixar desabilitado. Inverter, eu vou inverter a condição true para false, ou sucessivamente, false para true. Como eu não quero isso, eu vou deixar desabilitado. Ok. Pegamos aqui o nosso controlador, no caso o controlador Python, para fazer referência ao nosso script. Inicialmente vamos criar um script chamado bge.py, porque no caso a gente faz referência à linguagem Python, no caso a gente está fazendo referência à linguagem Python. Ok. Automaticamente quando nomeamos no editor de texto aqui do Blender, nomeamos um texto aqui e criamos um novo, automaticamente em modo de script aparece aqui. Se eu quisesse por algum acaso que ele executasse não em modo de script, mas em módulo, no caso uma função que eu escrevesse aqui, eu setava bge ponto e o nome da minha função que eu quisesse que executasse. Mas como eu vou fazer questão de script, não de função, eu vou deixar isso setado aqui bge.py. Pronto, inicialmente temos tudo para criar uma questão de um jogo na Blender Game Engine. Mas para me criar na Blender Engine na Blender Game Engine, ou em qualquer outro programa, ou usar qualquer determinada linguagem de programação, eu preciso saber qual que esse programa utiliza. Para mim saber as referências dos módulos de variáveis ou de funções ou de classes que a Blender Game Engine utiliza, aqui na aba Help eu tenho a questão de informações do que eu preciso, seja ele manual
ou release, informações, a splash screen, que é a tela de abertura, mas o que eu quero aqui é justamente a Python API Reference. A partir do momento quando eu clico, ele vai abrir uma janela, certo? Com internet, você vai ver a parte da documentação da Blender Game Engine e das applications Blender API Python. Como eu não vou criar nenhuma aplicação para o Blender, eu vou usar os módulos da Blender Game Engine. O que nos importa aqui é os módulos padrões e os módulos da Game Engine, certo? O que vamos utilizar aqui inicialmente, que eu saiba, é a matemática, o OpenGL, a fonte Draw e o Audio System, se não me engano. Quem sabe a gente possa utilizar mais dessas funções aí, mais desses módulos. Na Blender Game Engine, os módulos, a gente tem referência ao módulo principal para poder importar. Para quem conhece um pouco a API Python, a gente tem que importar o módulo que a gente vai usar. Para importar o módulo da Blender Game Engine, a gente importa utilizando o nome BGE. E assim sucessivamente os outros módulos são importados. Então, ok. Eu quero importar o módulo da BGE. Então, vamos importar. Import BGE. Pronto. Acabei de importar o módulo da BGE. Nada vai acontecer, até porque eu não fiz nenhuma condição e nem nada para que acontecesse. Eu quero inicialmente fazer com que o meu script pegue esse controlador, certo? No caso, esse controlador aqui está setado em cima da minha câmera. No caso, digamos assim, que ele está controlando a minha câmera, certo? Como é que eu faço para pegar aqui no script a minha câmera, certo? Se ele é um controlador, no caso, eu tenho que me referenciar aqui no script Python como um controlador. Para mim ter referência desse controlador, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável com controller, certo? E vou atribuir o seguinte: bge.getCurrentController. Pronto. Essa é a primeira parte para você pegar um controlador aqui no script aqui do Python, certo? Eu peguei um controlador, mas eu quero pegar quem esse controlador está manipulando. No caso aqui, eu setei o controlador como minha câmera, certo? Vocês podem ver aqui, ó, câmera. Como é que eu faço para setar essa câmera aqui? Eu pego a propriedade da câmera, ok? Eu vou criar uma variável e vou setar essa propriedade. Controller.one. Ok. Até aí tudo bem. Peguei aqui a propriedade. Mas como sei que esse código está certo? Que eu não errei nada escrito aqui no meu código. Primeiro, para verificar, como alguns de vocês já devem saber, para verificar se algum código está errado, a gente verifica no console. Mas inicialmente o Blender ele não mostra o console para a gente tem que habilitar esse console. Para habilitar, a gente vem no tag Windows e Toggle acho que é Toggle System Console, não sei ler inglês, então me perdoe. Vamos habilitar. Quando eu habilito, logo de inicialmente, ele me dá as informações necessárias no caso da minha placa de vídeo e as coisas que ele suporta, ok? Se no caso eu iniciar, deixa eu dar início aqui e vamos abrir aqui o nosso console. Inicialmente ele me diz que tem um erro, é por isso que é bom a gente estar olhando o console. O que ele diz aqui? Ele diz Python bge.py, linha 3, módulo bge não é atribuído a getCurrentController. Por quê? O que foi que eu fiz aqui? Esse módulo aqui que eu peguei aqui não está contido na própria BGE. Esse módulo que eu peguei aqui está contido no Logic, ok?
Se eu der um P aqui, vai dar tudo ok. Ok, sem nenhum erro. Inicialmente ele vai mostrar para você o nome da sua placa de vídeo, que a minha é a Niver Corporation, no caso eu tenho uma placa de vídeo externa. GL Render, ele vai apresentar o tipo de placa de vídeo, no caso é a GT520, a versão do drive utilizado, 3.72, e as demasiadas extensões suportadas, certo? As Vertex Shader, Frame Shader e outras. E ele vai mostrar para você que foi iniciado e foi finalizado com sucesso. Por isso precisamos do console. Ok. Inicialmente a gente pegou nossa propriedade, mas a gente não tem uma noção de se foi pego mesmo verdadeiramente, até porque ele não deu nenhum erro aqui no nosso console. Ok? Para mim estar visualizando no console, eu vou dar um print a variável que eu criei. Opa. .name. Eu quero que essa propriedade aqui, ela me mostre o nome desse objeto aqui, que o controlador que obtém a propriedade está controlando. Se eu trouxer aqui para vocês e apertar P, ele vai estar me mostrando aqui câmera sem parar, até porque eu setei aqui no Always aqui True, e ele vai fazer isso constantemente e sem parar até que eu termine aqui o nosso while, digamos assim. É isso aí, galerinha. Por hoje é só. Até a próxima videoaula. Espero que você tenha gostado aqui dessa videoaula. Próxima videoaula a gente estarei ensinando muito mais. Se você gostou, dá um joinha aí, dá um like e compartilha aí. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal. Eu vou estar aí verificando que você gostou das minhas videoaulas. Qualquer coisa é só falar nos comentários aí, que eu estarei corrigindo qualquer erro aí. E é isso aí, a gente está aqui para se ajudar, para passar informações e conhecimentos. É isso aí, Joy Silva se despede de vocês e obrigado.